É. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim, agora sumiu, mas antes estava. Aí, agora Ah, sim. deu aí, né? Então, beleza. Então, hoje vai ser diferente, né, da última aula. Eu comentei com vocês aqui que eu colocaria as aulas na plataforma. Vocês conseguiram acessar essa aula aqui da plataforma? É da Da aula semana 2. passada? Isso. Sim, Na aula do consegui. dia. Na primeira aula, né? Consegui. Isso, a aula do dia 19. Conseguiu, Ah, né? da virtual? Hoje o sistema ele está passando por uma instabilidade, tá? Então tá bem complicado de mexer, às vezes não está carregando. Pode ser que o vídeo, né? Eu não consiga postar o vídeo da web aula de hoje na plataforma, ele tá bem instável, tá? Então desde cedo a gente já notificou o pessoal, que são os responsáveis por gerir a plataforma, mas tá bem chatinho de manipular a plataforma hoje, tá? Só para atualizar vocês. Então, hoje o nosso objetivo é justamente orientar com relação à primeira e à segunda atividade, né? Como eu havia informado vocês na semana passada, a gente ia ver algumas características, né, da primeira e da segunda atividade. Só que antes disso, né, eu queria conceituar alguns itens que eu queria apresentar para vocês. Deixa eu só encontrar aqui. Então, acho que eu estava apresentando, coloquei em outra pasta. Essa aqui, ó. E seria ali a mesmo conteúdo, né, apresentado em Fundamentos da Comunicação para o curso técnico, que são algumas características de ortografia, né, linguagem regional, né, regionalismo, características sobre coesão textual, coerência textual. Na semana passada, comentei com vocês que o procedimento, né, que eu levo às aulas é o quê? Nos primeiros minutos, eu passo ali alguns conceitos que eu considero importantes e que são importantes, né, para a unidade curricular de vocês. E nos momentos finais ali, a gente vai, né, fazer uma avaliação sobre as atividades, sugerir algumas possibilidades para vocês, né, o que vocês podem estar desenvolvendo ali durante o processo de desenvolvimento de atividade, tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Nereu, você está com a mão levantada, você quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta? Uai, eu cliquei aqui, mas acho que foi logo antes de começar a videoaula. Até peço desculpa aí, eu tenho que. Estou tentando até desativar aqui. Eu consigo abaixar aqui, ó. Ah, tá. Abaixei. Não, fechou. Então, outra coisa, né? Acho que na semana passada, não sei se deu tempo. Normalmente, como é que a gente trabalha aqui nessas web aulas? Normalmente eu sugiro, né, que deixe ali o microfone desativado e até mesmo a câmera, né, se for do interesse aí de vocês, desativar. Por quê? Porque vai ficar gravada, né? Então vai subir lá para o YouTube e às vezes você tá no momento que você não quer ser filmado, né? E tem aí tá no seu direito. E com relação ao microfone, é porque dá microfonia, né? Às vezes você está escutando, eu consigo me ouvir durante a aula. Então, assim, é uma sugestão, né, para a gente manter um nível de qualidade um pouco mais elevado, que normalmente, se tiver alguma dúvida, né, pode abrir o microfone, não tem problema nenhum. Mas durante, né, o período de aula, de exposição do conteúdo, deixar o microfone fechado, tá, Nereu? Então, eu vou multar aqui, mas qualquer dúvida que tiver, pode abrir o microfone novamente e me questionar sobre alguma dúvida que tiver ali durante o conteúdo. Fechou? Ah, você já até fechou aí. Obrigado, inclusive, tá? Então, pessoal, hoje é a nossa primeira aula de conteúdo. Semana passada eu mostrei para vocês algumas características da plataforma, mostrei ali para vocês que nós temos, né, uma planta de automação, que é basicamente onde vocês irão aprender ali sobre um pouco sobre pneumática, hidráulica, sobre acionamentos de circuitos, instalação de motores, algumas lógicas de programação de controladores lógicos, tá? Mas começaremos, né, fundamentando aí com essa parte, né, de escrita de relatório, como é que vocês se tornam, né, profissionais aí que conseguem desenvolver parecer, né, parecer técnico e algumas características correlacionadas
as formas textuais, tá? Então, tá até com o título, né? Fundamentos da comunicação, tá? Mas o C aqui é Fundamentos da comunicação, mas era o mesmo conteúdo, são as mesmas informações, essa parte mais introdutória. Então, basicamente, o que que estuda, né? Essa parte de fundamentos da comunicação. A gente vai estudar a comunicação oral e a comunicação escrita, tá? A comunicação falada, né? As formas com que você expressa as suas opiniões e a comunicação da forma que você escreve, né? Como é que você pode melhorar a sua escrita. Algumas ferramentas, né, que a gente vai utilizar durante o processo formativo para melhorar a nossa escrita. Tá? Então, professor, eu posso usar o chat GPT para fazer correções na minha ortografia, no meu texto? Pode, é excelente, tá? O chat GPT ele não veio para fazer trabalhos por você, ele veio para te auxiliar, né? São ferramentas. Da mesma forma que um Word é ferramenta, o Excel é uma ferramenta para auxiliar você, né, na formatação de texto, o chat GPT é uma ferramenta para te ajudar com relação à escrita técnica, escrita didática, tá? Então, não proíbo, né, a utilização. Ele tem até um layoutzinho mais ou menos identificável, mas se eu identificar, não, foi feito no ChatGPT, mas foi baseado ali nos conhecimentos que o aluno tem. Ótimo, tá? Vai ter uma certa característica, né, de texto muito formal, mas pelo menos eu sei que vocês, né, se esforçaram, foram lá, pesquisaram, às vezes vocês colocaram, né? Eu faço muito isso, escrever alguma coisa lá e colocar assim, ó, corrigir coesão, coerência, adicionar itens textuais, né? Então, assim, tem bastante disso. E vocês podem utilizar durante algumas atividades, né? Tem uma atividade aí que é para desenvolver um projeto de pesquisa. É para você desenvolver um projeto de pesquisa do zero? Não. Tá? Eu vou orientar vocês com relação ao desenvolvimento desse projeto de pesquisa, mas ele é para ser feito com auxílio do ChatGPT e com o auxílio de algumas ferramentas do Google. Então, essa unidade curricular é para a gente aprender a utilizar as ferramentas, e essas ferramentas vocês vão utilizar ao longo do curso, tá? Formatação, Excel, algumas ferramentas do próprio navegador, né, que vocês podem utilizar, transformar em PDF, transformar em Word, tá? Então, esse é o nosso intuito, né? Fazer esse nivelamento. Muitos de vocês já podem, né, saber mexer com essas ferramentas, mas pode ter outros, né, que não, às vezes não tem tanta familiaridade, faz tempo que não mexe. Então, assim, a gente faz, né, essa primeira unidade curricular como um nivelamento para depois vocês conseguirem desenvolver as atividades com tranquilidade, tá? Então, basicamente, né, o que a gente vai estudar? Então, eu tenho o objetivo de propiciar o aperfeiçoamento das competências necessárias para desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos às técnicas de comunicação e de redação de documentos técnicos. Então, isso aqui não é em vão, você não vai virar um pedagogo fazendo uma disciplina. Você vai aprender a desenvolver textos e documentos técnicos, que é justamente o que você vai precisar para um futuro, né? Às vezes você vai se tornar um futuro gestor, um futuro coordenador, e a função de gestor e coordenador não é mais colocar a mão em nada, é gerar relatório, fazer controle de planejamento de manutenção, controle de trabalho, né? Alocar pessoas, se comunicar, passar as informações que vocês sabem para os próximos, tá? Então, esse é o nosso objetivo, tá? Bem como as capacidades sociais, organizativas e metodológicas de acordo com a atuação do profissional no mundo do trabalho. Então, a gente tem esse objetivo, né, de orientá-los a lidar, a apresentar as suas ideias, né, argumentar. Hoje em dia, eu sempre falo, né, para meus alunos, que é o que a gente tem dois itens importantes, que são as word skills não, são as soft skills, que são as capacidades socioemocionais. Então, o que que significa isso? É saber lidar com o próximo, fazer um bom network, saber conversar, saber entrar num lugar, sair do lugar e ser bem falado durante aquela estadia que você esteve. E temos, né, as hard skills. O que são as hard skills? São aquelas competências técnicas. O quão bom técnico você é, o quanto você sabe das informações técnicas.
Então, tem esses dois mundos, soft skills e hard skills. Eu considero as soft skills, que são essas capacidades emocionais, né, interpessoais, mais importantes do que as hard skills. Mais importante do que saber fazer é saber lidar com as pessoas, né? Um dos exemplos que eu mais gosto de passar é, na época que eu fazia faculdade, os primeiros alunos empregados não eram os alunos nerds, nem os melhores alunos ali da formação. Eram os alunos que sabiam se comunicar, porque às vezes, né, principalmente hoje em dia, está muito ligado o quanto você sabe com a pessoa, às vezes ela é muito inteligente, mas ela é introvertida. Isso acontece muito, né? Então, assim, é melhor você saber lidar com pessoas, saber se comunicar, do que saber a parte técnica. A parte técnica a empresa ensina, tá? Então, a parte técnica a empresa ensina, mas muitas das vezes a parte de comunicação é a vida que ensina. Então, assim, é sempre essa orientação inicial que eu gosto de fazer para vocês entenderem, né? Dá o foco necessário para essa unidade curricular, porque é ela que te dá o embasamento para as próximas, tá? Então, sabemos que atualmente o mercado busca e valoriza de forma diferenciada o profissional que consegue unir seus conhecimentos específicos, que são os conhecimentos das áreas, às capacidades relacionadas à expressão oral e escrita. Então, um funcionário que sabe escrever, que sabe se comunicar, tá? E que sabe falar. Então, dentro, né, dessa parte de comunicação, temos ali as capacidades sociais, organizativas e metodológicas. Então, demonstrar atitudes éticas, postura, né, de cooperação, saber se informar, saber se comunicar, argumentar, compreender e agir, ter responsabilidade, cumprir normas e procedimentos, capacidade de análise e senso crítico. Então, esses são alguns itens, né, relacionados a essa parte de soft skills, né, que é você saber lidar com as pessoas, saber se comunicar. E temos, né, as capacidades técnicas. Capacidade técnica é saber decodificar e codificar informações, interpretar textos técnicos, produzir e estruturar textos técnicos, que seriam os relatórios, e comunicar-se por meio eletrônico, entre outras capacidades. Então, é sua capacidade de conseguir. Ah, não, beleza. Eu tenho um inversor de frequência aqui que eu não sei parametrizar. O que que eu faço? Vou pegar o datasheet, né, ou as configurações dele, vou ler ali os parâmetros dele, cada número, cada parâmetro, como é que eu entro nos parâmetros, o que, que significa cada parâmetro, e vou fazer a configuração. Então, isso aqui também está ligado com quão informado tecnicamente você é. Tá? Então, isso aqui também é um item de extrema importância. Tá? Mas né, Leonardo, considero até as capacidades sociais mais importantes do que as capacidades técnicas para o mercado atual. Tá? Então, vamos fazer uma conceituação, né? Então, o que que é a comunicação? Comunicar-se significa estabelecer contato que permite transferir e receber informações com o objetivo de buscar entendimento e compreensão. É uma atividade essencial para a vida em sociedade e não um privilégio apenas dos seres humanos, pois todas as espécies precisam trocar informações para garantir a sua sobrevivência. Então, comunicar-se é justamente falar e ser compreendido, né? Às vezes não adianta você falar. Você chega em outro país, e você fala, né, um outro idioma e não entende o idioma da pessoa que está falando. Adianta? Isso é comunicar-se? Não, né? Isso é uma bagunça, porque você não vai entender, né, e nem ser entendido. Então, isso não é comunicação. Comunicação é a partir do momento que você consegue compreender tudo aquilo que está sendo passado, tá? Linguagem verbal e não verbal. Antes de entender isso, a gente tem que entender o que é a linguagem, né? É a aplicação da língua para nos expressarmos e nos comunicarmos com as pessoas ao nosso redor. Isso é linguagem, tá? Dentro de linguagem verbal, ela é caracterizada ela é expressa, né, através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada.
tá? Então, tudo aquilo que você lê, né, e fala é uma linguagem verbal, tá? Então, a origem da palavra, né, nos dá indícios importantes sobre o seu significado. O termo verbal tem origem no latim verbale, que significa palavra, tá? Isso significa que a linguagem verbal usa as palavras e a escrita para efetivar a comunicação. Então, tudo aquilo que você lê, né, de forma verbal, tem uma palavra escrita ali, é uma linguagem verbal, tá? Aquilo que você não vê, né, e são símbolos, às vezes você consegue interpretar um símbolo, às vezes um tom de voz, uma postura, a intensidade de uma luz, às vezes você consegue interpretar um desenho, né, que não tem nada escrito através de palavras, é uma linguagem não verbal, né? Então, quando você vê uma placa de trânsito, é uma linguagem não verbal, porque tem só uma imagem naquela placa, né? E normalmente essas imagens, esses desenhos, eles estão diretamente ligados ali ao o quanto você aprendeu sobre aquilo, né? E a mesma coisa da linguagem verbal, né? Se eu for ler um texto em mandarim, esquece. Não tem como eu ler um texto em mandarim. É uma linguagem verbal? É, mas para mim vai ser uma não verbal, porque eu não consigo compreender o que está escrito, tá? Então ele pode ser expresso aí, ó, de várias formas, né? Tom de voz, postura corporal, luz, desenhos, gestos, bandeiras e sons. E sons não vocálicos, né? Então você não pode pronunciar nenhuma palavra. Então, se tem algo escrito ou você pronuncia, linguagem verbal. Se não é representado por palavra, por letras, é não verbal, tá? Linguagem verbal e não verbal. Então, verbal, pare, está escrito, é uma palavra, né? E não verbal, a outra, de atenção ali, né? Risco de choque elétrico, tá? Então, são dois tipos diferentes. São placas de sinalização, uma placa verbal, né, e uma placa não verbal. Então, é necessário que você entenda, né, o que se refere à placa para você conseguir traduzi-la, tá? Beleza, a gente falou sobre os tipos de linguagem, então agora a gente tem aí o tipo coloquial. O que é uma linguagem coloquial? Então, a coloquialidade encontra fluidez na oralidade, seria a fala, né? E assim não requer adequação às normas da gramática tradicional, norma culta, padrão de linguagem portuguesa. É na linguagem coloquial que encontramos as gírias, os estrangeirismos, esses itens a gente vai falar, né, ao longo do texto, neologismos, abreviações, isto é, palavras e expressões que não se relacionam à norma culta da linguagem portuguesa. Então, linguagem coloquial não é a norma culta. Às vezes, uma abreviação, né? Você está lá escrevendo no WhatsApp, ao invés de colocar você coloca VC. Então, você vai estar realizando uma linguagem coloquial, né? Sem muita frescura, né? Então, você tem ali algumas gírias, chama de mano, chama de tchê, não sei, né? De bar. Então, isso são características da linguagem coloquial, tá? Temos a linguagem padrão. A padrão é também conhecida como uma língua culta, visto como um exemplo ideal para ser ensinado nas escolas, é usada pelas pessoas instruídas das diferentes classes sociais e caracteriza-se pelo respeito às normas gramaticais. Acatada na linguagem escrita e literária, reflete notoriedade, é estável e menos sujeita a variações, né? Por que ele colocou que é estável? Porque a linguagem padrão, ela consegue ser entendida aqui, né? E aqui na região e na região de vocês, né? No centro-oeste, no sul, no nordeste. Em todas as regiões não vai ter nenhuma falha na comunicação. Tá? Por quê? Porque todas as palavras são palavras oriundas ali do dicionário e não tem nada de regionalismo, né? O que é esse regionalismo? Ah, não, eu chamo aqui o cara, tudo que eu vejo é trem. Trem, pega aquele trem ali, pega aquele não sei o que ali, entendeu? Então aqui tudo é trem. Não, em outro lugar pega aquela coisa. Então, assim, não existe isso, né? Você vai ter que falar o nome do item que você vai ter que pegar, por quê? Porque ela consegue ser interpretada por qualquer pessoa, né, que seja alfabetizada. Tanto é que ela é ensinada nas escolas. Tem o estrangeirismo, é o uso de uma palavra, um termo ou de uma expressão estrangeira que tem ou não tradução.
Este fenômeno linguístico é considerado em algumas gramáticas um método de composição de palavras. Em outras, é considerado uma figura de linguagem, que há ainda aquelas gramáticas que são mais conservadoras, em que o estrangeirismo é considerado um vício de linguagem. Tá? Então, são características mais regionais. Aqui ele mostra um exemplo. Ó. Para que seja considerado um estrangeirismo, é preciso que o termo ou expressão valor estilístico para o texto e que a palavra estrangeira seja conhecida e utilizada na língua nativa. O estrangeirismo também pode ser chamado de peregrinismo ou barbarismo. Tá? E temos, né, o neologismo. O que é o neologismo? É o nome que se dá à palavra recém-criada, ou uma palavra já existente que adquire um novo significado. Assim, algumas vezes acabamos criando uma palavra ou dando outro sentido a uma já existente, com o intuito de expressar nossos pensamentos de forma mais eficaz. E a gente tem alguns exemplos, né? Quanto ao estrangeirismo, é quando a gente traz algumas palavras de fora, mas elas conseguem ser entendidas, né? Não tem tradução para elas, então elas conseguem ser entendidas. No neologismo, neo, né, vem de novo. Então, muito provavelmente tá referenciado isso, né? Que você cria uma palavra nova, tá? Então, a gente tem exemplos aí, né? Que é o chipar, que seria cortejar, né? Ah, não, tá chipando um com o outro. Então, você tá meio que é, torcendo por para que duas pessoas deem certo, né? Esse é o termo. Pelo menos na minha época, né? Esse chipar é mais novo. Eu já não sou tão novo assim também. Tem o googlar. O que é o googlar? O googlar, né? Pesquisar na web, basicamente. E o de boísmo, né? Você tá tão de boa que você tá praticando ali o de boísmo. Temos as gírias, né? Gírias, elas estão correlacionadas, né? Essa parte de regionalismo, características regionais e as falas regionais. Então, as gírias são fenômenos linguísticos utilizados num contexto informal, sendo muito utilizado, né, entre os jovens. São palavras ou frases não convencionais, segundo a norma culta, as quais são utilizadas em algumas regiões e culturas, por determinados grupos e ou classes sociais. Tá? Então, correlacionado, né? E coloca lá um exemplo. É nós, é só, demorou. Aí a moça lá de trás, né? Tá entendendo nada. Por quê? Porque tá correlacionado, né? Os jovens que costumam, né, utilizar bastante gírias para se comunicar. E tem o regionalismo, né? Então, o regionalismo ocorre quando há um grupo particular de elementos linguísticos em uma localização geográfica delimitada. Geralmente, origina-se de fatores históricos da cultura regional, sendo o dialeto uma de suas principais formas de expressão, tá? O Brasil, país com imensa extensão territorial, possui uma infinidade de regionalismo. E é o exemplo que eu falo para vocês, né? O pessoal do Sul se comunica de uma forma, né? Tem uma característica, né? Um compasso de fala. Às vezes o Nordeste tem outro compasso, Centro-Oeste outro compasso, o pessoal do Norte outro compasso, né? Então cada um tem as suas características, que são delimitadas ali por uma área, né? Um espaço, uma localização geográfica. Então, quando a gente fala, né, de comunicação, a comunicação ela é um processo complexo, tá? A comunicação não é simples, não. E ela passa por alguns itens que são importantes, tá? Então, ocorre quando o emissor ou o codificador emite uma mensagem, né, ou um sinal ao receptor ou decodificador, através de um canal, que é um meio, né, de um meio de comunicação. O receptor interpretará a mensagem que pode ter chegado até ele com algum tipo de barreira, ou ruído, bloqueio, filtragem, e a partir daí dará o feedback, que seria a resposta. Então, você consegue ver o quão difícil é conseguir se comunicar quando a gente vê, né? Esse tanto de itens para que uma comunicação seja assertiva, a gente vê, né, que não é fácil a gente se comunicar, passar informações, né? A gente, como
instrutor, né, a gente tem sempre que olhar, né, estudar sobre essa parte pedagógica da coisa, né? Eu sou técnico e formado em engenharia. Cadê a pedagogia da coisa, né? Que é essa parte onde a gente aprende a passar os conhecimentos. Então, às vezes, falta um pouquinho, né? E a gente sempre vai correndo atrás para entender como é que é esse processo de comunicação, o processo de ensino, o processo de aprendizagem, né? A gente tem que aprender primeiro. Se eu consigo aprender com o que eu estou explicando, eu acho que a aula foi boa. Agora, se eu não conseguir nem entender o que eu estou explicando, significa que teve algum problema com relação à mensagem, né? E a gente tem, né, essa característica, né, de layout dos elementos de comunicação. Então, temos lá o emissor, né, que seria quem está transmitindo, né, a informação, seria uma pessoa. O receptor, que é quem está recebendo essa informação. Temos a mensagem, né, e dentro da mensagem a gente tem ali o canal, que é como que a gente está transferindo essa mensagem, é via celular, é via telefone, é via e-mail, é o código que seria referente a que tipo, né, de mensagem que eu estou enviando, é uma mensagem em português, é uma mensagem em inglês, né? Tem o referente, que é para quem está chegando, e tem ruído nessa comunicação. Às vezes eu estou aqui, ó, eu estou aqui e eu estou querendo falar com uma pessoa que está do outro lado da rua e tem vários carros passando. Então, tem ruído, né? Tem ruído na comunicação, porque eu, como emissor, estou tentando passar uma mensagem através da fala, que seria um canal, na minha língua, né, no português, referente a algum assunto que seria importante, mas tem muito ruído, né? Às vezes eu estou na Índia, então ali é uma buzinação e ainda tem que ter o processo reverso, né? Que é ele conseguir entender e me responder exatamente o que eu solicitei, o que eu perguntei. Então, o processo de comunicação, ele é complexo, ele não é um processo trivial, tá? Por isso que a gente sempre começa o curso, né? Qualquer curso, eletrotécnica, automação, química, alimentos, mecânica automotiva, qualquer tipo de processo, ele começa através, né, dessa SoC de comunicação para a gente entender os elementos, né, e aonde a gente pode chegar, tá? Então, o que ele fala, ó, quem fala é o emissor, é o responsável pela mensagem, quem emite e codifica a mensagem. Receptor, recebe, decodifica a mensagem, pode ser uma pessoa, um grupo ou mesmo um público genérico. Referente é o conteúdo ou assunto da mensagem. Mensagem é o formato da mensagem, se foi transmitida em versos, é o tipo, né? Se é um texto descritivo, se é um verso, se é um poema, se é um parágrafo, com entonação ou não, em sua forma, é o formato do ato de comunicar-se. O código é o conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem, pode ser uma língua, uma placa de trânsito, uma linguagem musical ou pictórica. Portanto, o código pode ser verbal ou não verbal, tá? Então, o código é a língua que você está falando, se é a linguagem verbal ou não verbal, que eu mostrei ali em cima. O canal é como se fala, né? O meio que você está transmitindo essa mensagem. Tá? E aqui, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas de interlocução, né? A análise textual é a primeira conexão do leitor com o texto. Nesse primeiro contato, embora rápido, o leitor já realiza uma análise preambular do conteúdo e da estrutura, tanto em termos visuais quanto semânticos. A semântica é um ramo da linguagem que estuda o significado das palavras. Tá? É importante você saber o significado, né? Às vezes você tem uma palavra que você não sabe o significado, às vezes pode mudar todo um contexto, né? Então isso é importante que a gente leve em consideração. Então, a semântica é um ramo da linguística que... Ah, tá. Já li. Então, um texto, né, ele pode ser dividido em ideias primárias e ideias secundárias, tá? Então, um texto é formado por partes de ideias, né, primárias e secundárias. As ideias primárias são as principais, o real tema do texto. Já as secundárias são os coadjuvantes, né? Não se faz novela só com atores principais, né? Você tem que ter ali histórias
para fazer o tempo render mesmo, né? Para você conhecer, às vezes, o contexto, né? Como é que, continuando com esse exemplo das novelas, né? Pra você conhecer a história do porquê um vilão virou vilão, você precisa entender, né? Os coadjuvantes ali por trás do que aconteceu, né? Como é que ele foi tratado, o que aconteceu, às vezes, quando ele era mais novo. Então, história é a mesma coisa, né? Você tem ali os principais e aquilo, né, que é a junção ali para você criar um contexto, né? Que às vezes se você for direto ao ponto, eu conto uma história em uma página, mas o livro tem que durar 300 páginas. Então é isso aí que a história tem que ser bem definida, tá? Mas elas que tornam, né, aí, ó, o texto fluido, né? Justamente um item que ele comentou, tá? Coerência textual. Coerência e coesão são dois itens fundamentais na escrita, tá? Então, o que é a coerência? A coerência se refere ao sentido de um texto. Contudo, a coerência de um texto depende não só dos elementos linguísticos responsáveis pela coesão textual, mas também do contexto. Então, basicamente, coerência é você conseguir juntar duas frases de forma que vai ficar fácil de você entender o texto. E como que você junta duas frases? Utilizando elementos da coesão textual, tá? Então, você tem lá uma frase e depois tem outra frase. Se você não coloca um item de coesão textual, né, uma conjunção textual, você não consegue juntar as ideias e, às vezes, gerar, né, um causa e efeito, né? Não, ó, aconteceu isso por causa disso, né? Então, isso por causa é uma conjunção, né? Não, aconteceu isso, portanto, vai acontecer isso. Isso é uma conjunção também, né? É quando você tem um início textual e tem, né, um porquê daquele início textual, ou justifica o início textual, tá? Então, coesão são elementos que juntam frases, tá? Aqui ele mostra. Assim como a fumaça, a indústria do cigarro não respeita limites. Então, ele bota uma frase inicial e a outra frase, né, ela justifica a frase inicial. Tá? Então, isso que é um texto coeso. Tá? Elementos importantes, né, na coerência textual. Escrever de forma coerência, eu falei para vocês, né? Juntar duas frases de forma eficiente. Então, você vai montar um parágrafo, você vai ter que juntar várias frases para ter um texto, né, coerente. Tá? Então, como é que facilita, né, essa coesão? Escrever de forma clara, simples, separar, né, o texto em ideias principais e secundárias, estabelecer uma linha, né, de raciocínio e um pensamento lógico, descrever, né, os dados e as ideias de forma harmônica, propagar informações importantes com ênfase nas partes mais importantes, né, não se perder durante a escrita, expor informações suficientes sobre o assunto, mostrar que domina o assunto apresentado, devem ser evitados, tá? Devem ser evitados num texto para você ter um texto coerente. Uso desnecessário de palavras, repetição de termos, ideias redundantes, contradições, existência de fatos isolados, frases muito longas, frases prontas, clichês, jargões, estrangeirismo, uso de outros recursos que deixam o discurso pobre, tá? Então, isso é evitável para você ter um texto coerente. E com relação à coesão, tá? Que são dois termos que caminham junto, coerência é a junção das frases, coesão, quando você tem, né, você consegue deixar um texto com ligações, tá? A coesão textual se refere a uma harmonia entre as ideias de um texto, de forma que haja uma conexão lógica entre elas. Esta amarração é feita por meio de preposições, que eu comentei com vocês, as conjunções, advérbios e locução adverbial. Nossa, professor, você vai me relembrar de verbo, substantivo, pronome, verbo passado, pretérito imperfeito. Não, isso não é nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer com que você escreva textos que tenham coerência e coesão. E não precisa relembrar de tudo aquilo para você fazer isso, não, tá? Eu falei para vocês, né? Existem ferramentas que a gente vai utilizar para que vocês consigam desenvolver os textos com tranquilidade, tá? Então aqui a gente consegue ver, ó, devia estar até riscado. Então, alguns elementos, né, de coesão. Temos as conjunções,
tem conjunção aditiva, né? Ó, passa uma ideia de adição. Então, isso aqui, ó, normalmente eu mostro isso aqui, não dá tempo da gente ver em aula. Só que o que vocês vão fazer posteriormente? Vão pegar um caderno, vão anotar enquanto assistem a aula gravada, tá? Então, fica aqui, ó, conjunção, conjunções coordenativas. São divididas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Aí tem aqui, ó, quais são, né? E, nem, também, bem como, tá? São aditivas. Você tem uma frase, você quer adicionar alguma coisa a ela, aí você vai falar assim, ah, não, o Leonardo é um bom professor, bem como também é um excelente estudante. Então, você falou que ele é um bom professor, mas adicionado a isso, ele também estuda bastante. Tá? Então, assim, é só um exemplo, né? Eu vou ao cinema e Arthur vai comigo. Então, aqui, ó, ele juntou, né? Então, aditivas também pode ser utilizado. Aí tem vários exemplos aqui, fica para vocês, né? Pausarem o vídeo e ler posteriormente. Conjunção tem as subordinadas, subordinativas. Então, tem integrantes, adverbiais casuais, comparativas. Então, fica aqui também como um arquivo, né, para que vocês leiam posteriormente, tá? No geral, acho que era isso que eu queria abordar com vocês, essa parte conceitual, e falar um pouquinho sobre as atividades, tá? Então, ficou alguma dúvida? Quer que eu explique algum item do slide novamente? Pode falar, Nereu. Dúvidas? Pode abrir o microfone. Acho que não tá aberto. Se você estiver falando, Leonardo, boa noite, né? Boa noite a Bo- todos. boa noite. Leonardo, até fugiu um pouquinho aí, mas é uma dúvida que eu preciso entender. Você fez a correção da atividade lá e me reenviou novamente e solicitou que eu fizesse em um parágrafo só. Eu fiquei Uhum. meio na dúvida. Resumindo, quando você me pediu para reenviar ela em um parágrafo só, isso é porque aconteceu de eu enviar duas vezes? Como foi? Não, era só porque nas instruções da atividade, ela solicita aqui, ó, um dos itens da solicitação é que você faça em um parágrafo só. Mas é só questão textual, não teve dois envios. Ele fala aqui, ó, deixa eu só ver se eu encontro. Texto. Aqui, ó. Sintetize com suas palavras em um parágrafo só, um parágrafo único, as ideias do esquema. Então, basicamente, era só escrever o texto, né? O seu resumo ali dentro do parágrafo. Tá? Ah, ok. Beleza, obrigado. Não foi questão de dois envios, não. Tá? Então, aqui, ó, vou orientar vocês alguns itens dessa atividade. Então, pessoal, antes de tudo, é muito importante, né? Como eu comentei na primeira aula, que vocês leiam o conteúdo do curso. No conteúdo do curso, ele vai te dar um embasamento teórico para você conseguir desenvolver essa atividade. Essa primeira atividade, ela é o seguinte: você tem que ler esse laudo, né? E gerar ali um resumo desse laudo, tá? É um resumo literal desse laudo. Então, basicamente, aqui ele fala, né? Que é um laudo técnico de uma pá carregadeira New Holland W130, ele estava com defeito. Equipamento encontra-se com dois vazamentos, sendo eles na mangueira hidráulica, que liga a bomba hidráulica do sistema principal à válvula de alívio do conjunto, e outro no pistão esquerdo da válvula hidráulica do conjunto. Ué, professor, não estou entendendo nada. Eu nem estou estudando, eu nem estou estudando técnico em máquinas pesadas. Esse não é o objetivo. O objetivo não é que você saiba exatamente qual os itens que você precisa arrumar dessa máquina. Tá? O objetivo é que você entenda como é que é a leitura técnica para você gerar ali um parágrafo resumido do que pode ser alterado, né, para você conseguir fazer uma manutenção eficaz desse equipamento, tá? Aí aqui ele coloca, né, qual que seriam as soluções? No caso desse vazamento,
a troca da mangueira hidráulica do sistema principal e troca dos Orion Wings, né, que seriam as vedações do pistão, tá? Aí ele coloca aqui a solução. No próprio laudo já está escrito defeito, já está escrita a solução e está escrito as possíveis causas, tá? Então, defeito ocorrido devido ao desgaste dos componentes, ou seja, término de tempo de vida útil do mesmo, já o Orion Wing do pistão e o defeito se derivou de uma montagem errônea do mesmo, pois a análise visual do defeito constatou-se que o Orion Wing, né, do pistão estava empenado, logo com a pressão constante de óleo hidráulico no pistão do mesmo veio a deteriorar-se com o tempo. Então aqui ele falou, né, as causas dos problemas. E aqui embaixo ele coloca, né, peças de reposição de acordo com o manual de peças. Então não precisa saber nada de máquinas pesadas. Aqui ele mostra qual que é o desenho que representa a instalação. Aqui ele mostra a quantidade, né, do item. Aqui é o código, é um código da empresa. E aqui os equipamentos que serão trocados, né? E aqui, ó, ele te dá algumas dicas. Ó, leia todo o texto sem pausas para ter uma noção geral do conteúdo. Releia, né, e sublinhe as ideias principais. Mostrei para você, né, que tem as ideias principais. Anote a lápis o significado das palavras. Então é muito importante que vocês saibam, né, o que são cada item. Então você, não sei o que é isso aqui. Então vou lá, ó, vem aqui na internet, é uma vedaçãozinha, né, que fica ali nos equipamentos de vedação. Vou fazendo todo esse processo, chego lá na atividade. Utilize nesse trabalho as seguintes regras. Use um verbo na terceira pessoa. Então, o responsável, quem que foi o responsável aqui? Deixa eu dar. O mecânico Paulo Moreira identificou os defeitos na mangueira hidráulica que liga a bomba hidráulica do sistema e no outro conjunto dos pistões, apresentando, né, a solução de troca de mangueira hidráulica do sistema principal e troca do Orion Wing. Os defeitos foram encontrados baseados foram encontrados, né, devido ao desgaste dos componentes da mangueira hidráulica. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês é um parágrafo só que você vai resumir esse laudo. Pronto, fez isso em um parágrafo, resumiu tanto a parte de defeito, as possíveis soluções, as causas e colocou lá também. Então, portanto, será necessário a reposição das peças tal, com código tal, tá? Para realizar a manutenção corretiva dos equipamentos. Fim, fez esse parágrafo aí de 5, 6 linhas. Pronto, a primeira atividade é essa. Não tem a intenção de ser complexa, não, tá? Simples assim. Conseguiu entender? Sim, sim. Beleza. Então, mais alguém ficou com alguma dúvida? Vou só mutar aqui só para. Alguém ficou com mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu vou mostrar a segunda. A segunda já é para você elaborar um laudo técnico. Como que você pode elaborar um laudo técnico? Aqui, ó, tem uma contextualização. Eu falei na última aula para você que o Senai, né, ele trabalha com esse método, essa metodologia de colocar uma situação problema para que vocês apliquem o que vocês estão aprendendo durante a situação problema. E eu quero, né, vou solicitar que vocês utilizem, né, o ChatGPT para gerar esse laudo técnico, a fim de não ter erros ortográficos, né, ter ali um auxílio, tá, de ferramentas computacionais. Então, basicamente, o que você vai fazer? Ó, você trabalha na empresa Automatiza, especializada em automação de equipamentos para a área de alimentos. A fábrica de refrigerantes Citrus Fresh, uma das maiores empresas do setor de bebidas da região sul, contratou sua empresa para a elaboração de um laudo técnico. Então, agora você não vai realizar mais um resumo de um laudo, agora você vai realizar um laudo técnico, tá? Sobre uma máquina que apresentou alguns defeitos.
tá? O que você pode fazer? Aqui ele fala, ó. Aí tem todo o contexto, quais são os defeitos. Eu acho que ela teve uma diminuição na produção, na produtividade. E aqui ele mostra, né? Ele fala o que que é para você fazer. Os itens que é para você descrever no seu laudo. Então você vai ter um laudo, né? Você vai lá no Word, você vai lá no Word. Esse aqui são os itens do seu laudo. Então você vai se organizar aqui com relação aos itens. Vai colocar tudo certinho, ó. Apresentar o objetivo da avaliação. Deixa aqui, eu acho que eu copiei mais do que precisava. Aqui eu posso fazer, sabe o que que eu faço normalmente, ó? Gerar. Eu vou conversar com o ChatGPT, ó. Gerar um, um documento para desenvolver laudo técnico com esses itens, tá? Então, eu estou orientando vocês com relação à escrita, tá? Então, aqui ele vai gerar, ó. Identificação do solicitante, objetivo do laudo, finalidade do laudo. E aqui embaixo ele coloca até o que vocês têm que descrever, ó, até o contexto. Então, isso aqui, ó, é para que vocês tenham uma ferramenta de auxílio para desenvolver, tá? Então, aqui, ó, beleza, ó, ele escreveu para mim. Vou copiar aqui, ó. Vem aqui, vou colar. Deixa eu ver se dá para colar. Ó, dá para colar com o formato do Chat, mas não fica bom, não. Deixa eu copiar de novo. Então, ele já me gerou aqui, ó, um laudo técnico completo, onde eu vou ter que fazer todas as alterações. Então, identificação do solicitante vai estar lá na atividade, que é o nome da empresa, tá? O endereço, se não tiver, não precisa colocar. Contato, se não tiver, não precisa colocar. Objetivo, você vai escrever o objetivo do laudo, imagino que seja para melhoria de uma máquina que estava com problema no desempenho, né? Então vocês vão ler aqui, ó, esse contexto e respondendo aqui, ó, a, os itens do laudo. Simples assim, tá? Então vamos utilizar ferramentas que vocês têm para desenvolver as atividades. Não tem problema vocês fazerem assim. Só que tem que editar, né? Não adianta colocar lá para escrever que eu consigo identificar, né? É bem característico. Então, normalmente, na hora de colar, já cola assim, ó, sem a formatação, que aí fica mais profissional, ó, dá uma arrumada. Às vezes você quer colocar o símbolo lá do Senai, ó, a logo do Senai, e você vai lá na internet. Essa atividade tem esse objetivo, tá? De orientar vocês como que vocês podem fazer formatações, né? Então vem aqui, ó, coloco aqui. Opa, acho que eu salvei. Aqui, ó, coloquei na capa logo. Ó, coloquei aqui na capa, ó. Então agora todos vão vir com a marca d'água. Vou preencher aqui, baseado naquele contexto, vou identificar quais foram os itens, quais são os processos de melhoria, né? O que que eu posso melhorar? Ó, tem a localização, tem o endereço, coloco lá no meu laudo. A empresa possui 8 máquinas que fazem o mesmo trabalho, envase e refrigerante. Teve uma que teve uma mais antiga que teve problema. Então, identifica qual que, que teve problema, né? E escrever aquele laudo lá. Simples assim, né? Aprendeu a manipular, colocou a marca d'água atrás, fez todas essas configurações, salvou, enviou. É, não tem muito segredo, não. Beleza? Dúvidas sobre a segunda atividade? Pode utilizar as ferramentas, não tem problema, tá? É só não copiar, né, literalmente dela, porque, infelizmente, quem perde, né, por fazer essas cópias são vocês, né, que estão copiando, né? O ideal é que vocês sempre desenvolvam aí baseado no que vocês aprenderam, tá? Mas nós vamos utilizar, não vai ter problema. Na terceira atividade é um projeto de pesquisa, vocês podem fazer por lá. Eu vou mostrar outra ferramenta que é importante também para vocês fazerem pesquisas é, acadêmicas, tá? Então,
Fica aí como uma ferramenta para vocês. Alguma dúvida? Pessoal, se não ficou dúvida, eu vou finalizando, né, por hoje. Certinho, Nereu? Beleza, Leonardo, Fernando? Oi, pode Leonardo, falar. Oi. eu já desenvolvi, eu já dei início ao desenvolvimento desse laudo. No entendimento da leitura do texto, ele me pediu que você, que você crie um laudo, como se você estivesse vendendo o seu, você tem sua empresa está vendendo o seu trabalho. Uhum. Eu criei mais ou menos assim, eu coloquei lá, eu criei a minha empresa fictícia, né? Com o endereço, coloquei o endereço lá, é mais ou menos isso, né? Porque eu vi aí que você, pelo modelo de laudo técnico, que assim, eu entendo que o meu, acho que está mais ou menos isso aí, que é o objetivo do laudo, né? Aí eu criei essa empresa, endereço dela, e aí depois lá no final eu coloquei o laudo, eu coloquei a descritiva do laudo, dos fatos. É mais ou menos isso? É exatamente isso, né? Eu não cheguei a ler o contexto, não, mas se eu não me engano, é esse. Na verdade, eu já ministrei nessa aula, só que eu não tinha, não lembro exatamente o contexto. Não se era para criar uma empresa ou se é só para identificar o problema da máquina. Mas de qualquer forma, se o laudo ele tiver formatado, né, desse layout, né, de descrever ali o local, a empresa, o responsável o objetivo, tá? Muito importante o objetivo, já atende ao que foi solicitado, tá? Então Ok, pode fazer dessa forma, ok, beleza? obrigado. De nada. Então, pessoal, hoje vamos finalizando. Essa aula estará disponível a partir de amanhã, tá? Ali na parte da tarde, após as 15 horas. Qualquer dúvida que surja, né, durante essa semana, eu estou à disposição. Pode mandar mensagem ali no chat, tá? Ou através da monitora. Dúvidas sobre os envios, o monitor está sempre disponível, tá? Via WhatsApp. E é isso. Espero que essa semana seja uma excelente semana aí para todos. Bons estudos, uma boa noite e até a próxima aula. Ok, obrigado. Até mais.